Vamos lá fazer mais uma questão de magnetismo? Aqui ele fala o seguinte nessa questão. Um estudante está realizando um experimento com uma bobina chata composta de 10 espiras, em que a espessura de cada espira é muito menor que o diâmetro. Ele conecta a bobina a uma fonte de corrente contínua e em seguida posiciona uma agulha de bússola próximo ao centro da bobina. A agulha se alinha de maneira a indicar o sul da bobina. Qual das alternativas a seguir melhor descreve a orientação da corrente elétrica nas espiras da bobina? Para nos ajudar a entender melhor essa questão, vamos pegar apenas uma espira, porque lembra que um solenoide é feito de várias espiras, né? Então, se eu pegar apenas uma espira para a gente tentar visualizar para onde que está indo a corrente elétrica, nos ajuda a responder, no caso, a questão. Deixa eu pegar aqui um desenho bacana que a gente pode entender melhor o que ele está falando e vamos colocar aqui, né? Então, aqui como a gente pode perceber, o que ele fala aqui de novo aqui no problema, né? Ele fala que ele conecta a bobina a uma fonte de corrente contínua. A gente sabe que todo fio que passa uma corrente elétrica cria um campo magnético em torno de si. E aí que mais que ele fala, né? Posiciona uma agulha da bússola próximo ao centro da bobina. A agulha se alinha de maneira a indicar, aqui no caso isso aqui é importante, o polo sul da bobina. Então, o polo sul da bobina é justamente essa face aqui, ó, essa face sul. Então, a agulha ela fica orientada primeiro pela face sul. Significa o quê? Significa que o campo magnético aqui está entrando, né? Então, toda vez que o campo magnético estiver entrando, a corrente elétrica aqui na bobina ela vai ser o quê? No sentido horário. Aqui, se ele falasse, por exemplo, que a face, aqui no caso, fosse a face norte, que é esse caso aqui, então quer dizer que o campo magnético aqui dentro da bobina está saindo e a corrente seria no sentido anti-horário. Eu sei que é um pouco chatinho essa brincadeira, né? Mas tem que lembrar dessa regrinha, né? Então, quando a face sul aqui no caso, ela, né, olhando a bobina na parte aqui de frente, né? Se o campo magnético aqui está na face sul, significa que o campo magnético está entrando dentro do plano aqui, no plano dessa tela aqui, por exemplo. Né? E se o campo magnético estivesse saindo aqui da face, que seria a face norte, porque lembra, né? O campo magnético entra no sul e sai no norte, né? Lembra dessa relaçãozinha. Então aqui vamos ver qual alternativa que nos indica. Então a gente já sabe que a resposta é esse cara aqui, né? A corrente tem que ser no caso, sentido horário, né? Porque o campo magnético está entrando aqui no caso, aqui no plano aqui, dessa tela que você está vendo. Aqui no item A ele fala, a corrente circular no sentido anti-horário, visto de cima da bobina. Não é sentido anti-horário, é sentido horário, né? A corrente circula no sentido horário visto de cima da bobina, sim. Então aqui no caso seria a alternativa B, né, que é o que acabamos de falar aqui. Vamos ver aqui só as outras para a gente ver o que ele fala, né? A corrente circula perpendicular ao plano da bobina, não é perpendicular. A corrente não circula nas espiras, pelo contrário, circula sim. E a corrente circula alternadamente em ambos os sentidos. Não é alternadamente em ambos os sentidos não, né? É apenas em um sentido só, se a corrente elétrica for aqui, no caso, no sentido horário, né? Então o campo sempre vai entrar aqui dentro da espira, né? Aqui dentro dessa bobina, aqui no caso. E lá fora, no caso, o campo aqui está saindo, né? Como ele quer aqui no centro o campo entra. Lá fora, né, o campo sai. Lembra como é que a gente faz? Regra da mão direita? Corrente elétrica, né? Campo entra, campo sai do outro lado lá. Tá bom? Bom, se gostou aqui da explicação, não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal para receber novas informações sobre magnetismo ou qualquer outro conteúdo de física que possa te ajudar aí numa prova de física ou no vestibular ou no concurso que você queira fazer. Bacana?